A estrela mais luminosa e essencial da nossa galáxia não é o Sol. Porém, para nós, ela continua sendo crucial, já que sem o Sol, não haveria vida na Terra. Ao longo dos tempos, as pessoas reverenciaram o Sol, construindo templos em sua honra, compondo músicas religiosas e fazendo oferendas. Neste vídeo, não vamos abordar as antigas crenças, mas sim o distanciamento delas para estudar o Sol através de instrumentos de observação. O que será que foi descoberto? Se você está interessado, é hora de começar. Estudar o Sol e suas manchas solares é uma tarefa desafiadora. Olhar diretamente para o Sol é proibido, e até mesmo através de um telescópio comum, há restrições. Existe até uma piada na astronomia que sugere que só é possível observar o Sol através de um telescópio 2 vezes na vida, uma com o olho direito e outra com o olho esquerdo. Além disso, devido à absorção da luz solar pela atmosfera terrestre, muitos dados só podem ser coletados no espaço. No entanto, vamos deixar o assunto para ser abordado mais adiante. Por muitos séculos, as pessoas compreenderam que o Sol não era o transporte dos deuses. Por exemplo, os místicos romanos, como o imperador Juliano, costumavam zombar da interpretação literal dos mitos, preferindo vê-los como metáforas. A concepção antiga do Sol era simples, mas todos reconheciam sua natureza celestial. O filósofo antigo Anaxágoras afirmou que o Sol era maior que o Peloponeso, indicando sua imensidão, embora talvez não tivesse uma noção precisa de sua verdadeira magnitude. De fato, o Sol é tão vasto que ultrapassa em muito a pequena península grega e até mesmo a própria Terra. Essa grandeza é bem conhecida há muito tempo. Há registros de manchas solares em textos antigos chineses, e em 1128, um monge inglês medieval chamado John of Worcester conseguiu esboçar com sucesso uma mancha solar. Acredita-se que tanto este monge quanto os escritores chineses observaram o Sol durante o nascer e o pôr do Sol, quando é mais fácil enxergar a olho nu. No início do século XVII, sérias investigações sobre o Sol foram iniciadas por 2 renomados astrônomos italianos, Galileu e Benedetto Castelli. Eles posicionaram um telescópio diante de uma folha de papel para estudar sua projeção, um método simples que ainda é utilizado por astrônomos amadores atualmente. Por volta de 1611, Christoph Seiner, da Alemanha, inventou o primeiro helioscópio, substituindo o vidro normal dos telescópios por um vidro colorido ou fumê, permitindo a observação direta do Sol sem danos à saúde. Este método, combinando combustão e luminescência, persistiu por mais de 3 séculos. Embora tenha levado tempo, com a ajuda dos helioscópios e cálculos, eles conseguiram obter informações básicas que ainda são encontradas em livros de astronomia atuais. Por exemplo, em 1672, pela primeira vez, no início do século XIX, tornou-se possível calcular com quase perfeição a distância do Sol até a Terra, com um erro de apenas 10 milhões de quilômetros. Isso permitiu o estudo essencial do Sol em vários espectros, incluindo a descoberta das linhas de absorção por Wollaston e Fraunhofer. Na mesma época, foi identificado um novo gás, o hélio, abundante no Sol e nos planetas gasosos gigantes, mas escasso na Terra. Em 1845, o Sol foi fotografado com sucesso pela primeira vez, suas manchas solares claramente visíveis. Durante anos, os cientistas debateram sobre o mecanismo de combustão no Sol. Uma teoria inicial sugeriu que o Sol era aquecido pela queda de meteoritos, mas foi descartada. Posteriormente, Kelvin e Helmholtz propuseram a teoria da contração da massa solar como fonte de aquecimento, que permaneceu aceita por quase um século. No entanto, novos dados contradisseram essa teoria, como a estimativa inicial da idade do Sol, que estava em desacordo com as evidências encontradas por Darwin. Eventualmente, os cientistas chegaram à conclusão correta de que o mecanismo de aquecimento por contração faz as estrelas brilharem ao nascer e forma os núcleos quentes dos planetas, mas não está diretamente ligado à luminosidade ou à combustão do Sol. O Sol, como todas as estrelas, queima por meio de reações termonucleares em seu núcleo. Na década de 1920, Rutherford propôs esta hipótese, posteriormente desenvolvida por outros cientistas, e atualmente é amplamente aceita como uma verdadeira. O que antes era considerado uma hipótese agora é reconhecido como um fato. No meio do século XX,
A compreensão do Sol através da observação da Terra havia atingido seus limites com a tecnologia disponível na época. Felizmente, o início da era espacial abriu novas possibilidades, dando início a uma nova era de pesquisa solar. Surgiram sondas espaciais projetadas para observar diretamente o Sol, como as famosas Pioneer 6 a 9. Uma de suas principais missões era investigar o vento solar, um fenômeno pouco conhecido na época. A sonda Pioneer 9 operou por um longo período, de 1968 a 1983. Na década de 1970, as sondas espaciais Hélios se aproximaram do Sol até a órbita de Mercúrio, conseguindo fotografá-lo de perto. Um dos aspectos mais notáveis das pesquisas das sondas foi a coroa solar. A coroa solar é uma das regiões mais enigmáticas da atmosfera solar, com temperaturas alcançando até 20 milhões de graus Celsius, apesar de ser extremamente fina. As sondas espaciais conseguiram identificar uma área da coroa com temperaturas e densidades baixas, conhecida como buraco coronal. Esses buracos são formados quando parte do plasma solar é liberado no espaço durante tempestades magnéticas, tornando-se parte do vento solar. No entanto, uma limitação enfrentada pelas sondas era sua incapacidade de observar a região polar do Sol, pois estavam todas posicionadas no plano da eclíptica. Essa lacuna foi superada com o lançamento da sonda espacial Ulysses em 1990. Após uma assistência gravitacional de Júpiter, a Ulysses pôde estudar o Sol em ambos os polos, revelando descobertas fascinantes. Por exemplo, ficou evidente que a magnetosfera solar era mais complexa do que se pensava anteriormente, e o vento solar era mais fraco nos polos do que no Equador, embora o motivo ainda não seja compreendido completamente. Apesar das várias sondas enviadas desde então para estudar a coroa solar, muitas questões permanecem sem resposta. Por exemplo, apesar dos esforços das sondas para investigar a razão pela qual a coroa é tão quente, com partes atingindo temperaturas de até 15 milhões de graus Celsius, possivelmente mais quente que o próprio núcleo do Sol, ainda são necessárias muitas pesquisas para responder a essas perguntas. Chegamos ao fim deste vídeo. Agradecemos a todos que assistiram. Espero que tenham apreciado o conteúdo apresentado. Há ainda muitos mistérios sobre o Sol, como o paradoxo do jovem Sol fraco. Alguns cálculos sugerem que, no período pré-cambriano, o Sol não emitia calor suficiente para gerar água na Terra. Este é um assunto complexo que merece um vídeo dedicado. O que você acha? Se houver interesse, faremos um vídeo abordando esse tema em detalhes. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir e compartilhar este vídeo em suas redes sociais. Contamos com a sua colaboração. Chegou a hora de nos despedirmos, mas estaremos de volta em breve. Até a próxima! Um forte abraço e até lá, tchau tchau!